Gente, esse é o quadro de qualidade de vida. As 5 áreas que compõem esse quadro são físico, emocional, relacional, espiritual e financeiro. Nós precisamos estar organizados em todas essas áreas. Qualquer uma dessas áreas que estiverem em discordância, desequilibrado, vai interferir em diversas áreas das nossas vidas. Até doenças físicas que podem causar, até problemas, até na área sexual, problemas nas mais diversas áreas que você pode imaginar, pode ser ocasionado por uma dessas áreas em desordem, por uma dessas áreas em desequilíbrio. Estão comigo? Então, já dei o exemplo aqui para vocês, expliquei o geral. Quero dar o exemplo para vocês dentro da área emocional. Nós temos coisas que te estimulam, lá embaixo nós temos hobby, depois nós temos, do lado esquerdo, aprendizado e do outro lado, trabalho. Vou dar um exemplo para vocês sobre coisas que te estimulam. São coisas que você gosta, coisa que te faz bem. Você está muito triste, te levanta, te deixa bem. Você está muito agitado, desequilibrado, não consegue parar, você faz aquilo, aquilo te coloca no equilíbrio. Então, essas são as coisas que te estimulam. Eu vou dar um exemplo, mas eu gostaria que vocês dessem exemplo também. Quando vocês forem dar exemplo, levante a mão, que o microfone vai até vocês, tá bom? Exemplo de algo que me estimula. Se eu vou num café, um café chique, um café confortável, um café legal, posso tomar um chazinho de R$6 lá, posso tomar um suquinho de R$10, R$15. Não preciso nem comer as coisas chiques de lá. Mas estou num lugar gostoso, aonde eu não tenho relógio para ficar olhando, sabendo que eu tenho um compromisso daqui a pouco, que eu tenho algo para fazer daqui a pouco. E lá eu posso escolher fazer o que eu quero. Quero ouvir uma música e ficar de boa, contemplando aquele lugar legal, uma vista bonita daquele lugar. Não, quero ler um livro que eu escolhi para ler, e não aqueles que eu tive que ler. Não, eu vou estudar inglês, mas vou estudar inglês no meu tempo, na minha lerdeza de estudar inglês, que eu sou difícil para aprender. E ali eu vou fazer uma aula, vou chamar o meu professor de fora, eu vou bater um papo com ele no meu tempo, vou terminar, vou rever todo o material. Isso me estimula. Eu posso estar estressado, eu posso estar mal. Se eu tiver isso, uau, isso me deixa mal, isso me faz bem. Então é isso, tá? Quando você olhar aí, coisa que te estimula é isso, coisa que te faz bem. Eu preciso de outros exemplos. Quem pode me ajudar com algum exemplo de coisas que te faz bem, que te estimula, que te equilibra? Levanta a mão, por favor, a gente vai levar o microfone. Me ajudem, gente. Aqui, o Lipe, microfone, por gentileza. Lipe, compartilha com a gente coisa que te estimula, só para o pessoal entender claramente o que a gente está falando aqui. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que o que me estimula é também não ter um tempo, exatamente largar o relógio e sair, afastar do celular, ir para algum lugar, aberto e ficar tocando violão, não sei. Ótimo. Só ficar de boa lá. Excelente. Então o Lipe é parecido comigo numa questão. Se não tem hora, não tem tempo, você pode pegar o violão e no lugar aberto. Eu também amo isso. Eu não toco violão, então tem que trazer alguém que toca para ficar comigo. Mas amo fazer isso, né? Isso é maravilhoso. Alguém toca e eu canto junto, eu tento cantar. Mais algum exemplo, gente? Obrigado, Michel. Vamos lá. Praticar algum esporte, ou andar de bike, ou jogar bola, alguma coisa desse tipo. Assim. Sensacional. Jogar uma sinuca. Aê, boa, Michel, boa. É isso, gente. Para cada um é algo que te estimula em áreas diferentes, estão vendo? Fazer um esporte, jogar um jogo, jogar uma sinuca, sensacional. Mais algum exemplo? Aqui, ó, Lígia. Lígia ou Lídia? Lídia, desculpa. Lígia é a noiva do Douglas. Você é Lídia. Um pouco parecido com o que o Lipe falou, mas assim, ir caminhar num lugar assim mais na natureza, assim, sem ficar tanto nas telas, ouvir uma música e ficar só 1 hora, 2 horas andando, assim, caminhando, mas faz bem, assim. Sensacional, tá vendo? Cada um tem algo que te estimula. Talvez você vai tentar responder isso daí e você não vai saber responder. Se você não souber responder, coloca 1. É porque você não tem. Porque se você tem algo que te estimula, você vai saber. É verdade. E o grande problema na vida de muita gente é que a pessoa não consegue ter uma vida equilibrada. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, fala do que adianta ter muitos filhos, ter dinheiro, ter muitas coisas e de nada desfrutar. Às vezes você tem um monte de coisa, mas você não está conseguindo aproveitar, você não está conseguindo desfrutar. Hobby, lazer, distração, coisas que você gosta de fazer, está mais ou menos na mesma pegada. Só que um está mais ligado à questão de aprendizado, do emocional, de coisas que contribuem. Os dois são quase a mesma coisa, não se preocupe se você se equivocar neles. O importante é que essas áreas aí estejam preenchidas. O aprendizado, gente, é o aprendizado que te faz bem emocional. Então é na área emocional. Como que eu estou equilibrado ou não estou? Então, peraí,
Eu amo estudar inglês, mas estudar do meu jeito, tendo tempo hábil para aquilo, tranquilinho, amo, isso me faz bem. Se eu não estou estudando nada que eu gosto, possivelmente na minha área emocional está faltando alguma coisa e não está equilibrado. Todos nós, ou nós andamos para trás, nós decrescemos ou nós crescemos, ninguém fica parado. Então, se você não está aprendendo alguma coisa que você gosta, você está andando para trás. Trabalho, também, o quanto que na área do trabalho, do estudo, você tem vivido bom, o quanto que isso tem feito bem para você, ou quanto isso tem feito mal para você, você vai dar uma nota. Gente, nas outras áreas eu acho que já é mais autoexplicativo, tá bom? Conforme as outras pessoas vão falando, a gente vai explicando melhor isso daí para vocês. Vocês não vão usar essa folha agora, mas é só para vocês entenderem que as 5 áreas das nossas vidas mexem conosco de uma forma profunda. Na semana passada nós conversamos aqui, um doutor veio falar conosco, médico, cardiologista, mas que estudou de forma profunda o aconselhamento bíblico, tanto aqui no Brasil, em uma excelente faculdade que é a Mackenzie, e também fora do país, numa excelente faculdade. Ele estudou sobre aconselhamento bíblico. Às vezes as pessoas falam, aconselhamento bíblico é bater um papo. Gente, aconselhamento bíblico não é bater papo, tá bom? Existe muita técnica, existe muita ciência, existe muita verdade à luz das Escrituras para trabalhar a vida de alguém. Existem muitos livros dentro do tema da semana passada, o tema de descrições e prescrições, o quanto dentro do universo da psiquiatria ou de outras áreas médicas está deturpado, seja por causa de uma questão da farmácia querendo ganhar dinheiro, né, sei lá, né, nem sei que nome dá para isso, né, essa corrupção que tem dentro da indústria farmacêutica, assim como também da indústria médica, tá? Os médicos hoje estão se vendendo, temos médicos aqui hoje, mas vocês sabem que existem médicos que estão se vendendo, e cada dia mais tem mais pressão à volta para isso. Existem muitos livros desequilibrados, inclusive tem um outro que eu tenho, com o mesmo título, mas de uma outra editora, e ele não é tão bom quanto esse daqui, mas esse livro, Prescrições e Descrições, da editora Peregrino, é excelente. Ele traz o assunto de uma forma bem equilibrada, inclusive é interessante porque o capítulo 7 dele, ele traz nos falando a respeito do quantos diagnósticos psiquiátricos, por mais que sejam feitos, às vezes, de uma forma limitada e com falta de provas científicas, eles nos ajudam no aconselhamento como? Quando chega para mim alguém que foi diagnosticado com cleptomania, alguém que foi diagnosticado com, sei lá, me ajuda aí com diagnósticos atuais. Transtorno opositivo. Gente, a pessoa chegou para mim, o profissional já fez toda a avaliação e já sabe que aquela pessoa tem um problema grave na vida dela. Quando chega para quem está aconselhando, eu já sei que ela tem um problema. Só que eu sei que aquele problema não é uma doença. Eu sei que aquele problema, na verdade, tem uma raiz mais profunda, que pode virar uma doença. E que pode ser uma doença naquele momento, mas que tem um problema de raiz mais profundo. Então eu já sei para onde eu vou, para quais os princípios bíblicos eu vou e como eu chego naquela situação. Na semana passada, quando o doutor levantou esses assuntos extremamente importantes, eu tive contato com uma pessoa que saiu daqui e parou de tomar o remédio dela. Aí eu falei, opa, calma aí. Quem tem autoridade para dar remédio, para tirar remédio, é o médico que te passou o remédio, e não outro médico. Muito menos uma palestra. Não era a intenção do doutor. O doutor que deu aquela palestra para vocês, ele propositalmente levantou o incômodo no coração de vocês a pedido meu. Porque eu queria que vocês saíssem daqui em crise e continuassem em crise estudando sobre um assunto que é muito profundo e que não é tão simples de ser tratado. Agora, o que eu disse para aquela pessoa que parou de tomar o remédio? Você precisa tratar o problema do seu coração, que o remédio possivelmente não vai resolver. O remédio vai medicar, o remédio vai mediar. Agora, essa pessoa tem feito o uso do medicamento e para ela o medicamento faz bem, tem ajudado ela. E é um medicamento de tarja preta, é um medicamento controlado, é um medicamento dentro daquilo que nós estudamos da psiquiatria na semana passada. Agora ela vai no médico, ou então vai procurar uma segunda opinião médica, vai conversar com uma opinião médica e o médico vai verificar aquilo que ela precisa fazer. No meu conselho, continua tomando remédio. Aí eu disse para aquela pessoa, é o seguinte, meu conselho para você, se você não quiser passar pelo aconselhamento e você não estiver disposto a fazer as tarefas de aconselhamento, as leituras de aconselhamento, ouvir os áudios de aconselhamento, ouvir os vídeos de aconselhamento, continua tomando o seu remédio. Porque se você parar de tomar o seu remédio, você vai ficar pior do que você está. Agora, se você quer tratar a causa
que tem deixado você dessa maneira? De fato, lá no profundo, e se a gente, então, junto com o diagnóstico de toda a equipe que trabalha no aconselhamento bíblico, que são os conselheiros bíblicos, que são os cientistas, que são os médicos, nós entendemos que o seu problema não é fisiológico, não é físico, e é apenas um problema de alguma dessas 5 áreas que precisa ser trabalhado, ajustado, trabalhado, auxiliado, aí então você trabalha e mais cedo ou mais tarde você vai ficar liberto desse medicamento. Mas não por mim, não por um conselheiro, não por uma palestra, e sim por um médico sério que vai fazer esse acompanhamento. Estão entendendo? Esse assunto é muito profundo. Agora, o que eu quero que vocês mais entendam do que a palestra da semana passada foi dita, e do que eu estou dizendo agora, e do que eu recomendo a leitura desse livro, é o seguinte, gente. Se você não quer tratar a causa do seu problema, se você, na verdade, quer só medicar, é igual eu estou com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, tomo. Na minha época era Doril, a dor sumiu. Hoje nem se usa mais Doril, acho, né? Doutora, usa Doril ainda hoje? Usa, ainda usa. Então, o que acontece? O Doril, ele trata a causa. Eu tenho um problema gravíssimo de enxaqueca. Eu já perdi a memória, já perdi a visão, já perdi a coordenação motora por causa de enxaqueca. Eu recebi uma notícia terrível de um familiar meu, uma notícia terrível, eu tive que administrar aquilo, eu tive que falar para os meus familiares, uma notícia pior do que uma morte de uma pessoa. Eu guardei aquilo, eu administrei aquilo, depois de uma semana eu tive uma crise de enxaqueca terrível, cheguei no hospital e perdi a memória completamente. Perdi os movimentos, não sabia mais ler, não conseguia falar, eu achava que falava, mas eu só balbuciava. Então, peraí, o nosso físico interfere, a nossa emoção interfere, os nossos problemas interferem. Agora, se eu tenho uma crise de enxaqueca e eu tomo apenas um medicamento para dor, eu estou tratando a causa da minha enxaqueca? Não. O aconselhamento bíblico ele vai mais profundo. Dentro do projeto Reviva, que é um projeto que a gente atende pessoas com tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, temos médicos no projeto, temos conselheiros no projeto, psicólogo no projeto, neurocientista no projeto. Dentro desse projeto, a gente atende a pessoa como um todo e faz um acompanhamento, mas com essa seriedade total. Dentro desse projeto, cada um desses profissionais que eu estou dizendo para vocês, eles dizem, olha, eu posso te ajudar, tratando os sintomas, inclusive a psicologia. Mas para tratar a causa é o aconselhamento bíblico. Se você preferir usar uma palavra mais chique para isso, o aconselhamento noutético quer dizer a mesma coisa que aconselhamento bíblico. Esse é um excelente livro, eu quero apresentar para vocês outros livros que têm mais a ver com algo técnico, tá? Para entender sobre todo esse assunto e não para tratar um problema específico. Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e Suas Aplicações Práticas, da editora Nutra, uma excelente editora nessa área, excelente livro. Hábitos Escravizadores, Encontrando Esperança no Poder do Evangelho, também da editora Nutra. Gente, sensacional livro. Muito bom livro, olha quantas anotações. Paixões do Corações, este livro é de entrar nas profundezas do nosso ser. Paixões do Coração, o aconselhamento bíblico para lidar com pecados sexuais, também da editora Nutra. É um livro também muito bom. Depois eu tenho vários outros livros aqui, como Não Andeis Ansiosos, A Verdade sobre TDAH, O Segredo do Contentamento, Autoestima, Desejo de Agradar a Outros, Perfeccionismo, Ideação Suicida, O Impacto Pessoal e Social da Pornografia, o mesmo livro, pus 2 vezes aqui. Colocando o Seu Passado no Lugar, e o último, Repensando a Depressão. São excelentes livros para tratar de forma mais específica alguns assuntos específicos. Eu não trouxe nem 1/3 dos livros que nós estamos lendo, dos livros que eu já li, para tratar aconselhamento bíblico. Então, aconselhamento bíblico não é uma brincadeira. Aconselhamento bíblico exige muita leitura, muito estudo. Não sei o quanto sabem, eu só vou dizer que eu estou estudando isso, não é para glória pessoal, mas é para dar base também a alguns assuntos que eu vou falar para vocês. Além da pós em aconselhamento bíblico, eu também estou fazendo uma pós em neurociências, exatamente para juntar todas essas áreas e ter argumento, não apenas como teólogo, não apenas como pastor, mas usar a ciência e dizer é assim, é assim. Muito bom, depois de uma grande introdução necessária para esse assunto, eu quero abrir para comentários e perguntas sobre a semana passada, sobre o que vocês ouviram, tá bom? Se você tem uma pergunta, se você tem um comentário, levante a mão e o Gustavo vai levar o microfone para você. Se você não quer fazer aí, manda aqui no Instagram que eu posso lê-la, tá bom? Temos perguntas, temos comentários, temos críticas construtivas. Vamos, é muito importante, antes de eu entrar no assunto de hoje,
antes de entrar em alguns passos para soluções e para esperança, que a gente esteja com aquele papo da semana passada bem equilibrado. Se vocês não fizerem perguntas, eu vou fazer perguntas para vocês. Gente, não é possível que vocês tenham ouvido tudo que vocês ouviram e que não tenham perguntas. Lígia, quer fazer seu comentário? Por favor, leva o microfone para ela. A gente fez um comentário, a gente conversou um pouquinho no final, de grande importância, Lígia. Talvez eu troque. Aqui. Fica tranquila. É interessante. Primeiro eu quero contar um pouquinho de quem você é e da sua família, porque eu acho que isso dá base para o assunto que você vai falar. Dentro da família dela, tem vários médicos, inclusive a mãe dela. Então é legal a gente conversar. Médicos cristãos, tem algum médico não cristão na família? Tem médicos não cristãos também. Então, gente, a gente precisa entender a mente dessas pessoas e o quanto cada uma dessas correntes pode influenciar ou não. Eu não quero que você saia deste... Não dá nem para dizer que vai ser uma pregação hoje, é um pouco de pregação, um pouco de palestra, com a tua mente focada em algo que eu quero que você pense. Eu quero te fazer pensar. Eu quero conseguir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente para que você seja crítico, para que você pense, para que você questione, tá bom? O pessoal que estava no culto da semana passada, né? Uma das, assim, digamos, críticas é que a mensagem do Dr. Aldo. Dr. Aldo acabou passando como se fosse assim apenas a crítica ao lobby da indústria farmacêutica, remédio não funciona, muito assim estigmatizando, sabe? Você buscar um tratamento profissional, se você se medica, está errado. Então, acabou passando muito essa imagem, assim, sabe? E na igreja evangélica, assim, existe muito tabu, assim, com isso. Você procurar ajuda profissional e, às vezes, tem gente que fala, não, só Jesus já é suficiente, já Jesus salva, não precisa ir no psicólogo, não precisa ir no psiquiatra. E aí acaba que muitas pessoas elas deixam de ir, deixam de procurar ajuda por causa dessas mensagens que circulam na igreja, né? Então, a minha crítica construtiva assim era com relação a gente tomar muito cuidado com esse tipo de discurso, né? Porque, sim, existe um lobby na indústria farmacêutica, existem várias questões. Existe lobby na questão de agrotóxicos também, né? Eu faço exalco, entendo tudo isso, mas a gente também tem que ver que ele tem o seu papel e tem a sua função. Muitas vidas foram salvas por causa disso, né? Então a gente tem que ter uma posição equilibrada. E aí, assim, o Dr. Aldo, ele é cardiologista, né? Ele não é psiquiatra, nem psicólogo. Então a gente tem que levar muito em consideração que ele não é especialista em saúde mental, não é especialista nessa parte de neurológica, né? Então, o que ele falou lá era mais um palpite sobre as questões. Não que ele é especialista nisso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, apesar de ele ser médico, tem que levar em consideração. Então, era mais nesse sentido. Excelente sua colocação. Na semana passada, nós conversamos também, uma frase que você citou e que eu me identifico bastante, é com o fato também de, às vezes, a pessoa falar, não, é falta de fé, é incredulidade, e por isso a pessoa não procura ajuda. Eu vou fazer um contraponto com o que ela falou, porque é exatamente o que eu quero falar com vocês, e eu disse para ela que nessa palestra de hoje eu gostaria de tentar responder um pouco disso. De fato, eu concordo, eu sou extremamente crítico com qualquer coisa que eu ouço, eu sou extremamente cético, e às vezes eu já passei, graças a Deus, há muitos anos, mas eu já tive crises altíssimas, inclusive, de crer em Deus, porque eu sou crítico demais, eu preciso ver para crer. Então, eu sou igualzinho você, peraí, um cardiologista falando sobre outra área, peraí. Mas eu quero dizer para vocês que é algo um pouco mais profundo, mas a preocupação que ela levantou é importante. E eu quero que vocês façam perguntas, eu quero que vocês levantem ideias sobre isso. Se eu conseguir entrar no assunto que eu pretendo entrar hoje, eu entro. Se eu não conseguir, fica para uma próxima vez. Mas esse assunto precisa ser discutido, é muito importante. Mas o que eu quero dizer para vocês? Quando uma pessoa ela vai estudar o aconselhamento bíblico, como esse médico cardiologista, ele fez um mestrado em aconselhamento bíblico nos Estados Unidos, ele passou anos lá fazendo isso,
E muitos dos professores dele por exemplo, como o Dr. Bergman, Daniel Bergman, que é um psiquiatra e que escreve as mesmas coisas e fala as mesmas coisas como sendo um psiquiatra. Nós temos, dentro desses livros que eu citei para vocês, diversos psiquiatras citados, com referências e tudo mais, de psiquiatras que já foram líderes da Academia de Psiquiatria nos Estados Unidos, líderes da Academia Psiquiatria aqui, ali, acolá. Não vou dizer para vocês, precisa de uma palestra só para isso, mas com referências e pessoas da área dizendo as mesmas coisas que o Dr. Aldo estava dizendo. Mas, porém, todavia, portanto, a gente precisa levar a sério o começo do que você falou. O Dr. Aldo, pelo menos diante daquilo que eu consegui assistir, né, eu fiz o curso todo com ele, então, uma das matérias do curso, então foram vários dias. Uma quinta-feira, uma sexta-feira, um sábado o dia inteiro. Então a gente estudou muito mais. Aquela era a introdução, ele levanta aquele questionamento, ele levanta aquela inquietação. E depois, cada uma das outras palestras, ele vem respondendo um pouco de algumas coisas que eu estou tentando falar aqui para vocês, ou de outras palestras e outros estudos que eu também estou tendo. No geral, gente, o que acontece? Existe sim um grande problema na indústria farmacêutica, existe um grande problema com os diagnósticos psiquiátricos, porque os diagnósticos psiquiátricos, eles não seguem o mesmo padrão de análise de um laboratório, que analisa o sangue, de um laboratório que analisa um tumor, ou mesmo de alguns exames físicos, visuais. Tem um outro nome para isso? Me ajudem. Tem exames... Qual que é o nome? Esqueci. Quando você faz um raio-x, quando você faz uma tomografia, tem um nome. De imagem. As palavras somem aqui, né? Exame de imagem, exames de análise, são coisas que você tem mais palpável. Então, você consegue ver, é certeza. Então, se você pega uma pessoa com mal de Alzheimer, você faz ali o exame de imagem, o cérebro da pessoa diminuiu. Isso é uma prova científica de que a pessoa tem um problema, ela tem uma doença fisiológica. Não tem o que fazer, é fisiológica. Então, você tem vários outros exames, né? Eu estou só citando alguns aqui, nesse comparativo. A crítica que eu queria que ficasse na cabeça de vocês a semana passada, a crítica que eu quero que fique hoje na cabeça de vocês é o seguinte: quando o psiquiatra, não são todos que fazem assim, por isso o contraponto, por isso também a importância de você, e daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa que eu concordo plenamente. Quando o psiquiatra ele dá um diagnóstico muito rápido para a pessoa, com base apenas no formulário que ele responde, em uma única consulta, de 20 minutos, de 30 minutos, e ainda que seja um pouquinho mais, você deve ficar preocupado. Primeiro, porque quando alguém chega para o psiquiatra, e ele está respondendo as perguntas, ele está conversando com o psiquiatra, e o psiquiatra está regendo ali todas as normas daquilo que eles seguem, a pessoa pode estar num péssimo dia, ela responde aquilo de uma forma, ela sai daquele psiquiatra no mesmo dia, com a mesma emoção, ela vai num outro psiquiatra, o outro psiquiatra dá para ela um outro diagnóstico. Aí, na outra semana, ela descobre que tem um excelente psiquiatra, muito caro, num outro estado, numa outra cidade. Ele viaja para lá. Eu estou dizendo de algo que eu já aconselhei. Eu não estou dizendo de uma suposição. Aí a pessoa viaja, paga caro, gasta dinheiro que não tem, vai para um outro psiquiatra. Aí ela volta com outro diagnóstico. Vocês entendem o quanto a coisa não é sustentável? O quanto não é uma ciência exata, tão confiável como um exame de imagem, como um exame laboratorial? Essa é a crítica, tá bom? Essa é a crítica. É um universo complicado, é uma área sensível. Significa que todo profissional de psiquiatria é assim? Não, claro que não. No projeto de aconselhamento bíblico eu tenho 2 psiquiatras que eu tenho conversado, então nós temos tentado nos alinhar a esse zelo um pouco mais profundo, um pouco mais crítico dessa questão. Mas eu confesso para vocês que se você tem um problema emocional, eu prefiro que você vá a um excelente neurologista. Um excelente neurologista vai fazer exames e ele vai conseguir diagnosticar de forma mais profunda se o seu problema que você está tendo nas suas emoções são consequentes de um problema fisiológico ou se é um problema de comportamento errado que você tem, de uma vida desequilibrada que você tem, que pode estar gerando um problema fisiológico. Estão comigo, gente? Alguma dúvida até aqui? Vou entrar um pouquinho no campo da neurociência. A neurociência, ela estuda, na verdade, a questão cerebral e os nervos. Já vou passar aí. No geral, o que ela explica? Que o nosso cérebro, ele é plástico, ele pode ser moldado.
Só que a neurociência, ela explica que aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, a forma com que eu me comporto, a minha forma social de viver, causa alterações no cérebro. Então, se eu sempre minto, vai ter algumas mudanças cerebrais. Se eu me entrego à pornografia, vai ter alteração cerebral. Se eu como desequilibradamente, tenho ansiedade, tenho chateação, me entrego à comida, tem alterações cerebrais. Assim sucessivamente para qualquer outra área. Aquela pessoa que tem toque, aquela pessoa que tem um perfeccionismo que a domina, e etc. Vai de uma coisa que aparentemente é mais simples até uma muito mais complexa. Então a gente precisa entender, e a grande pergunta que eu deixo para vocês é, quando você tem um problema emocional, a primeira pergunta, você quer ir em alguém que vai te ajudar a tratar a causa do seu problema emocional ou só o sintoma do seu problema emocional? Então, a palestra da semana passada e o que eu estou tentando conversar com vocês deve deixar essa pergunta. Qual foi a pergunta que eu fiz? Quando você tem um problema emocional, você quer ir a alguém que vai tratar o sintoma? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Agora, antes de entrar ainda na outra pergunta e tentando explicar um pouquinho mais aqui, ainda uma outra coisa que eu concordo plenamente. Esse negócio de dizer que a pessoa está em pecado, é pecado dizer que a outra pessoa está em pecado. Você não é outra pessoa e você não é Deus. E você não é conselheiro. Se você é o conselheiro bíblico, você está usando todos os recursos para ajudar aquela pessoa a ver que tem um pecado, para ela poder se arrepender e para ela começar a buscar Deus e recurso bíblico específico naquela área para ela ser curada e liberta, muito bom. Agora esse negócio de dizer que a pessoa está... É verdade, está todo mundo em pecado. Não tem ninguém aqui que não está em pecado. Então, o rótulo realmente de que se alguém procura é errado. Agora, uma coisa que eu já vou adiantar. Eu indico que vocês procurem psicólogos? Não. Eu indico que vocês procurem psiquiatras? Não. Eu indico que vocês procurem conselheiros bíblicos, porque vocês são cristãos. Se você procurar conselheiros bíblicos bons, logo no seu primeiro atendimento, ele tem recurso, ele é treinado, assim como qualquer outro profissional a saber. Você precisa de um profissional. Eu encaminho várias pessoas para os profissionais. Para o psiquiatra quando precisa, para o neurologista quando precisa, para o psicólogo. Só que dentro da nossa equipe do Ministério Reviva, do Projeto Reviva, nós conversamos claramente, como profissionais ou como conselheiros bíblicos. Para a gente tratar a causa é bíblico, mas que bom que nós temos medicamentos que podem nos ajudar. Às vezes ajuda, às vezes não, mas muitas vezes salva a vida. Se você tem uma pessoa suicida com você, está nítido que ela tem traços suicidas, que ela está demonstrando diversas questões suicidas. Gente, vamos parar com essa conversinha religiosa e vamos ajudar essa pessoa. Ela precisa tratar a causa, com certeza tem causas espirituais, tem causas emocionais que precisam ser tratadas, mas vamos medicar essa pessoa para ela não fazer uma loucura. Nós temos um devasso sexual que está abusando de criança. Nós temos um devasso sexual que está traindo a esposa, que está traindo o esposo. Dá remédio, dopa mesmo essa pessoa, para essa pessoa ter condição de ser tratada na causa. Não tem problema nenhum com isso. A pessoa está doente, a pessoa está catatônica, a pessoa está sem conseguir falar. Como que eu atendo ela no aconselhamento bíblico? Dá remédio para levantar essa pessoa. Graças a Deus pelos profissionais. A pessoa está em pecado porque procurou esse profissional. Para, todos nós estamos em pecado. Essa não é a conversa. Essa conversa religiosa é perigosa. Devemos sim procurar, mas, gente, cuidado com a procura dos profissionais. Este é um assunto que é muito espiritual. E por ser muito espiritual, talvez você vai tratar apenas sintomas e vai continuar desgraçado na sua luta, preso, quando Deus poderia estar te dando libertação, quando Deus poderia te dar liberdade. Vocês entenderam? Conseguiram entender um pouquinho do contraponto? Entendeu ou não? Pode fazer mais pergunta e questionar daqui a pouco também, tá? Alguém queria falar aqui? Por favor. Pode fazer. Põe bem pertinho o microfone aí para conseguir ouvir. Nos estudos que vocês fizeram, dos livros, teve algum caso que não estava interligado ao físico ou ao espiritual, que os sintomas não estavam ligados ao sistema límbico, no caso físico, ou ao espiritual, ligados diretamente? Seria Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos lembrar do caso que ele usou semana passada? Inclusive, alguns desses livros citam esse caso porque é um caso que ficou muito popular. O caso daquele homem de aproximadamente 40 anos, casado, que começou a se envolver com pornografia infantil
e tentou abusar da sua... Não, quando não é filha, enteada, tentou abusar da sua enteada. E aí, então, esse homem crente, mas ele foi entregue pela sua própria esposa para as autoridades. E então, naquele processo, ele foi condenado, etc. Estou resumindo muito a história aqui. E na segunda fase ali, onde ele iria ser já detido, o que acontece? Uma forte dor de cabeça, ele é internado e descobre-se um grande tumor cerebral frontal. E aí entende-se, e nos estudos sabe que dependendo do tumor ou das alterações, causam essas alterações. Fazem a cirurgia, retira o tumor, e ele então volta a ter controle sobre tudo aquilo, e volta à vida normal dele, a vida piedosa dele como cristão, como família e tudo mais. Daqui a pouco volta tudo de novo os sintomas. O crente, crentucho, religioso, ia falar, tá vendo? Era pecado, sem vergonha, safado. Tá vendo? Mudou porcaria nenhuma, colocou a desculpa no câncer dele lá. E aí foram fazer exame, o tumor tinha voltado. Faz a cirurgia novamente, o tumor é retirado, e agora de uma forma, com outros recursos da medicina, graças a Deus, a medicina é extremamente importante, e o tumor não volta a crescer, e aquele homem volta de novo ao normal. É um breve de um resumo, mas tentando responder a sua pergunta excelente, Isa. Nós não somos um ser dicotomizado. Nós não somos um ser que às vezes é espiritual e que às vezes é físico, que às vezes é espiritual. Nós somos um ser holístico, ou seja, nós somos um só, que tem cada uma dessas áreas, não tem como ser separadas. É claro que podem existir casos que eu já atendi, inclusive estou atendendo, crianças da nossa igreja que vieram de pais, crianças adotadas, que vieram de pais usuários de drogas. Então essas crianças já nasceram ali com todas as questões problemáticas, com atrasos mentais, atrasos de desenvolvimentos. E aí você precisa entender todo esse universo. Mas todos os casos que eu atendi, todos os casos que eu supervisiono, eu supervisiono 8 conselheiros bíblicos que atendem outras pessoas, mais os que eu atendo pessoa aqui, atendo pessoa fora do estado, atendo pessoa o tempo todo. Eu não conheço, eu não vi nada, nem na minha vida, nem na vida de ninguém que eu atendo, que tenha essa dicotomização, que tenha essa separação. Sempre uma coisa está ligada com a outra. Microfone para Marcela, por favor. Não, eu queria só pontuar que, realmente, essa questão da psico, né? Eu até conversei com a Raquel no dia que a gente estava no Projeto Sena. E, assim, é meio polêmico, mas, assim, eu curso psicologia, mas é muito supérfluo, sabe? Realmente não chega a lugares tão profundos. Inclusive, eu já fiz terapia, é ótimo, realmente, nos ajuda. Mas na aula, até comentei com ela, que eu entro assim, eu fico off, assim, eu fico, tipo, presto atenção, aprendo o que eu tenho que aprender, né? Mas tem muita coisa que não faz sentido nenhum, tipo, que os teóricos, enfim, eles viajam mesmo. E quando eu participei da aula do aconselhamento bíblico, eu até pensei em trancar a faculdade. Tranca, não. Não vou. Mas porque realmente são coisas que depois eu conversei com alguns profissionais que são cristãos e que me aconselharam a realmente, porque tem que ter essa maturidade da separação, porque senão a gente realmente começa, não, mas por que disso? Por que isso acontece? Realmente, isso é real. E não, e tipo, tem muita coisa também que justamente esse laudar, né, no diário, assim. Eu já fui em profissionais que, assim, olharam para mim, perguntaram o que eu tinha e daí perguntaram algumas coisas que eu sentia e tal, e daí, então é isso. E não é assim, tipo, tem que ter um acompanhamento realmente para entender o que se passa, né? Mas é só isso mesmo que eu queria pontuar aqui. Excelente contribuição, Marcela. Primeiro, gente, eu quero explicar porque eu disse não tranca para ela. Nós temos profissionais nessa área. Eu estou fazendo, além de neurociência, do aconselhamento bíblico que eu estou terminando em novembro, eu amo estudar. Então, estou fazendo psicanálise também. É uma porcaria o conteúdo da psicanálise, não tem nada bíblico. Só que o conteúdo da psicanálise, apesar de ser totalmente antibíblico e não ter base científica, ele me autoriza a atender uma pessoa que não é cristã, cobrar para fazer isso,
só para a pessoa valorizar, porque às vezes a pessoa valoriza só, eu não vou cobrar, não quero cobrar, mas enfim, eu tendo o título de psicanalista, tendo o título de neurocientista, eu posso falar dentro da área como uma autoridade, não como um pastor que está falando daquilo. Então, estou fazendo para isso, vou ganhar o título, vou poder atender as pessoas e vou poder dizer para as pessoas, olha, na parte analítica, a psicologia tem muito a contribuir. Muito, muito, inclusive no aconselhamento bíblico. Então, tem muita coisa ruim na tratativa, porque de fato é superficial, muita coisa não faz sentido e também não é bíblico, mas na parte analítica tem muito a contribuir sim, tem muito a ajudar. Então, se a pessoa ela tem uma boa direção, é claro que a possibilidade de trabalho dela vai diminuir bastante. Porque se ela for atender, ela vai ter que dizer, olha, eu atendo até aqui, isso daqui te ajuda. Posso te falar o que eu creio que ajuda mais? E ela pode ser caçada e tudo mais. Diferente, infelizmente, na psicanálise. A psicanálise ela é uma área de pensamento aberto. Então, eu estudo psicanálise, mas a minha liberdade de atendimento é o que eu acho que ajuda as pessoas. Então, eu tenho autoridade para usar neurociência, que é casa ali com a Bíblia, a teologia para atender a pessoa de forma profissional. Então, qualquer coisa, depois você faz alguma coisa assim, atende as pessoas, abençoa as pessoas usando a Bíblia, elas sabendo, elas não sabendo, né? Vou dar um breve testemunho. Eu tenho duas pessoas muito próximas na área da psicologia, minha irmã e minha sogra. Eu me converti através da conversão da minha irmã. Mas aí, no percurso de faculdade, ela deixou a vida cristã, assim, né? Professores ateus, tal, e questionando muita coisa da fé. Ela se deixou levar por isso. Aí ela foi para uma linha antroposófica, hoje ela estuda ancestralidade e questão indígena africana, dos nossos antecedentes lá atrás, e, lógico, hoje ela atende pessoas na área da psicologia com as crenças dela. Sim. Né? E eu tenho minha sogra, que é psicóloga cristã, e tenho certeza que ela ajuda muito, muita questão, assim, muitas pessoas, como o pastor falou, né? Ela até abre um pouco dessa questão que, tipo, não tem como você desvincular a fé da sua profissão, né? Você é cristã e ponto, entendeu? Então, assim, ela aconselha e, querendo ou não, ela acaba deixando escapar alguma coisa da fé né? E que tem coisa que só Deus faz, né? Então, eu creio assim que ela consegue ajudar nesse sentido O também. Gustavo me fez lembrar de algo muito importante, que eu acho que eu preciso dizer para a Marcela ou para qualquer estudante dessa área. O que eu sempre digo para um psicólogo, que já é psicólogo, ou se ele vai se tornar psicólogo, é o seguinte, tem muita coisa boa para se estudar, que pode agregar e ajudar mais as pessoas. Mas se é uma área que você gosta e quer atuar ou já está atuando, atua. Mas um compromisso que eu peço, principalmente para as minhas ovelhas. Se você é psicólogo ou você está no caminho de se tornar psicólogo, quando você atender não crentes, use todo recurso que você tiver que não seja antibíblico da psicologia para ajudar o não crente, porque o não crente não vai falar comigo. E você vai poder ajudá-lo na sua dor, no seu sofrimento. A gente não tem como obrigar as pessoas a crer. E não é porque ela não crê que ela precisa sofrer. Né? Então, você pode ajudá-la no sofrimento. Isso é amor. E tem várias técnicas, até administrativa, para melhor qualidade de vida, que é bíblico, é Gálatas capítulo 5, que vai abençoar a vida daquela pessoa. Agora, meu compromisso que eu peço para vocês, quando vocês forem atender um cristão, faça o que você fez agora. Olha, eu sou psicóloga, tenho técnicas aqui para te conhecer, para ajudar você a se conhecer, para ajudar você a ver as raízes do seu problema, mas eu te peço uma autorização. Posso também te atender como bíblico, como uma conselheira bíblica, porque aí eu vou conseguir tratar as causas. E aí, acabou, ela não pode te entregar, ninguém pode te entregar, ninguém vai te caçar, porque você vai ajudar a pessoa de forma profunda. Ou então digo, olha, eu posso te ajudar até aqui, mas você precisa de um conselheiro bíblico, procure alguém, né? Então, são recursos que a gente tem. Lígia, respondi, não respondi, gerou mais pergunta? Não deixe de fazer, não deixe de questionar, gente, esse é o momento para isso. Eu não quero sair daqui como dono da verdade. Vou dar a oportunidade para você enquanto a Lígia pensa um pouquinho. Gu, traz para ela, por favor. Raquel. Eu só queria esclarecer, eticamente não é autorizado, tá? Mesmo que a pessoa te autorize, você não pode. Então, não pode dentro do consultório, isso. Aí é uma discussão que tem sido feita dentro do ambiente de aconselhamento, junto com outros psicólogos cristãos também, que estão tentando achar aí justamente uma forma fiel e zelosa de atender essas pessoas, né? Aí a gente entra numa parte mais técnica. Boa, e sim, Raquel. temos tido muitas discussões, não só no campo da ética, quanto no campo jurídico mesmo, para que a gente possa viabilizar e fazer com que isso seja não só possível, mas real.
porque tem tido uma procura muito grande, os cristãos têm se dado conta disso, né, da importância, e têm entendido essas diferenças, essas limitações da psicologia, e, enfim, essas discussões estão sendo levantadas, né? Então, tem sido feito de uma forma muito interessante, mas pelas vias da psicologia, infelizmente, realmente não existe. Inclusive, o CRP e o CFP, né, têm feito um cerco muito grande para realmente Conheço evitar amigos que os estão sendo cristãos- processados. Exato, para evitar que eles tenham qualquer possibilidade de atuação em cima da pseudo-neutralidade, que não é existente, mas que eles defendem justamente para que Sim. haja essa perseguição A mesmo. pseudo... Vamos falar um pouquinho sobre essa pseudo-neutralidade, né? A pseudo-neutralidade, na verdade, é o seguinte: você pode falar tudo na psicologia, só não pode falar do Evangelho e da Bíblia, tá? Então, na verdade, não tem neutralidade nenhuma. Então, nós temos uma perseguição seríssima e gravíssima. Muito obrigado pela contribuição, Raquel, porque a gente vai falando aqui, às vezes a gente não consegue ser tão claro. Até o doutor Aldo mesmo, pouco tempo, vai citando muita coisa e às vezes quer dizer uma coisa e está dizendo outra. Dentro do campo que a Raquel está dizendo, por isso que eu estou falando que eu estou fazendo psicanálise. Faz psicanálise, é um cursinho de nada que você faz baratinho, é horrível, mas você faz à distância igual eu, pega o título, quando a pessoa estiver sendo atendida, você viu que é um crente, fala, ó, vou te atender como psicanálise, tá bom? Porque eu tenho como te ajudar mais aqui. Pronto, você está livre de qualquer gente te perseguindo, porque como psicóloga, e você no seu consultório de psicologia, você pode colocar psicóloga e psicanálise, entendeu? Então a gente vai ter que encontrar sabedoria. Se tiver alguma coisa, ajuda nisso também. Então, é isso que eu ia comentar. Nós estamos tendo algumas discussões jurídicas a respeito disso, né? Porque o SUS ele tem abraçado outras vertentes de tratamento, inclusive que são consideradas integrativas, alternativas. Inclusive, a Umbanda foi tornada um parceiro oficial do SUS recentemente. E a imposição de mãos da Umbanda foi considerado um tratamento alternativo integrado ao SUS. A oração coberto pelo SUS. e o conselheiro bíblico jamais, né? Exatamente. Então, assim, com essa abertura, eles também indiretamente acabam permitindo que outras terapias integrativas vindas de outras vertentes também sejam possíveis. E é por esse caminho que talvez nós consigamos abrir aí algumas frentes de trabalho. Mas é um trabalho ainda um pouco inicial, a gente ainda está discutindo a questão jurídica, organizando. Existem alguns institutos que estão para serem abertos, enfim, Amém. né? E daí a gente vai ter, entraria aí a utilização na linha de meditação e aconselhamento, que já é existente, né? Sim. E daí, dentro disso, a vertente cristã é possível. Nos Estados Unidos isso já é possível, tá? O conselheiro bíblico ele atende, ele pode cobrar e é tudo regularizado, né? Mas aqui nós temos uma perseguição. Vocês estão entendendo o quanto disso é espiritual, gente? Não é uma brincadeira, gente, não é uma brincadeira, é um negócio grave, é uma perseguição do evangelho. Gente, façam perguntas, comentem, discutam comigo, a gente está aqui para isso hoje, tá bom? Mais perguntas, mais colocações. Lídia, quer nos ajudar? Não fique constrangida. Questione, fale, porque às vezes a sua dúvida, a sua dificuldade é de um monte de gente que não está conseguindo organizar ali, não está conseguindo perguntar ou questionar. Então, a gente estava conversando aqui que, tipo, não precisa ser algo binário, né? Ou você vai acreditar só na ciência, só no psiquiatra, psicólogo, ou só no aconselhamento bíblico, né? Algo que seja integrado, né? Equilibrado entre ambos, um trabalho em equipe. Acredito que seja uma proposta mais balanceada, né? Concordo. Então, a crítica que eu tinha feito era mais nessa questão do antipsiquiatria, Antipsicóticos total, né? Isso, 100%. reforçar esse tabu que já existe nas igrejas. Então, existem pessoas... Na até igreja e na sociedade, né? na Desculpa te sociedade. interromper, mas a sociedade como um todo. Meu Deus, você toma remédio, meu psiquiatra, você é louco, né? Já entra isso na cabeça da pessoa, né? Exato. E a gente agora, né? Hoje é o último dia de setembro, mas setembro amarelo e tudo mais. Todo esse trabalho que está sendo feito é para tirar esse tabu que quem faz terapia é gente problemática, quem procura profissional é porque é doido, é doente, sabe? Todo esse estigma que faz com que as pessoas não procurem ajuda, e aí a condição vai se deteriorando, chegando no ponto que já está muito pior, né? Sim. Então, realmente, assim,
a gente, como igreja, a gente tem que ser responsável, né? A gente tem que ter responsabilidade de não reforçar esse estigma e incentivar elas a procurarem ajudas tanto no lado de aconselhamento bíblico, mas também no lado de profissionais Responsáveis, sérios, certificados, né? realmente assim, formado em universidades mesmo, assim, com registro, né, credenciado mesmo nos órgãos oficiais, né, que foram realmente treinados para isso. Então, é muito importante isso, né? Porque eu já me deparei com muitas pessoas assim, cristãs, até familiares, assim, que por causa dessa tabu que não é falta de fé, não é só orar, libertação, tudo mais, e acaba não procurando ajuda. E às vezes a gente observa que às vezes a pessoa precisa de ajuda profissional, mas ela se nega a receber ajuda muito por essa questão, sabe? Sim. Então, a gente temos que ser responsáveis e equilibrados nesse sentido e não ser fanatismo de um lado ou de outro, extremistas. Não, é só orar, é só libertação, só nesse lado, ou então só de um lado. A gente tem que ser equilibrado de ambos os lados, né? Então, um pouco nesse Eu acho que a sua sentido. preocupação é extremamente lícita. Talvez nas palavras, né, dentro do campo que a gente estuda, a gente trocaria uma outra palavra aí para ser uma compreensão mais séria, porque existe uma discussão entre integracionismo. Quando a gente usa essa palavra integracionismo dentro do aconselhamento bíblico, é uma vertente muito ruim. Mas eu quis dizer que você está querendo dizer como uma equipe multidisciplinar. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que as pessoas podem ser atendidas e muitas delas precisam de uma equipe multidisciplinar. Profissionais de áreas distintas ajudando uma mesma pessoa. Então, eu quero usar um exemplo de uma criança que eu estou atendendo junto com uma equipe. Essa criança, ela tem atraso mental. Essa criança foi diagnosticada por vários psiquiatras em vários momentos da sua infância. Essa criança estava numa situação que ela babava, já quase não falava mais. Essa criança estava vivendo uma situação complicada e mesmo nessa situação, essa criança... Vamos lá, vou mudar um pouquinho a história aqui. Essa criança tinha vários problemas de pecados, vários. Roubo, sexualidade, desobediências graves, mentiras graves e constantes. Uma criança como essa vai ser atendido só por um conselheiro bíblico? Eu sou médico. A criança passou por diversos psiquiatras, cada um deu um diagnóstico para ela, a criança está dopada, babando, e continua fazendo as mesmas coisas. Aí eu resolvo o problema dela? Obviamente que não. Precisa ter essa seriedade. As pessoas precisam. O problema que eu quero que vocês entendam, diante de tudo que foi levantado até agora, é o seguinte. O problema é quando o crente, ele olha para um problema pessoal, não do outro, cabe a mim, eu diante de Deus, eu olho para o meu problema, e aí então eu acho que quando eu tomar um remédio, eu mudei o meu comportamento de compulsão. Quando eu tomar um remédio, eu resolvi o meu problema de algum pecado. Vocês sabem quais são os pecados. Lê Gálatas 5, o fruto do Espírito e o fruto da carne. Está ali, está claro. Lê Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Veja uma lista de pecados. De novo eu volto na neurociência. A neurociência explica que o meu comportamento causa problemas neurais, causa problemas cerebrais. Então, é isso que a gente quer entender. Agora, uma vez que já causou, uma vez que eu já tenho problema, ainda que a causa principal seja o pecado, vamos usar todos os recursos que Deus nos dá, gente, é uma bênção. Eu transpirava de forma terrível. Num momento como esse, de uma palestra como essa, difícil, de um assunto complexo como esse, eu já estaria molhado até aqui embaixo. Já disse para vocês resumidamente semana passada. Fui a um psicólogo cristão, uma pessoa incrível, eu amo aquela pessoa, mas ela não tinha conhecimento bíblico. Ela era cristã. Cristão, às vezes, religioso. O cristão, às vezes, que está cheio de boas intenções, mas que acha que ou vai orar, ou vai abraçar e está tudo resolvido. Não, isso é irresponsabilidade. O que aconteceu? Ela me encaminhou para um psiquiatra. Fui para o psiquiatra. Tomei Rivotril. Não parei de transpirar. Aumentou a dose do Rivotril. Já estava dopado. Não parei de transpirar. Fui fazer seminário. Chegou no seminário, falaram que o problema era pecado. Falei, legal. Antes a culpa era da doença, agora a culpa é minha. E aí o negócio da transpiração piorou, gente. O negócio começou a piorar.
E nas aulas eu me molhava e era uma situação terrível. Além de transpirar muito, o fedor era terrível. E eu estava naquele caos, eu orando, Deus tem misericórdia, mata esse pecador imundo que não tem solução. Que agora o aconselhamento bíblico está dizendo que o problema é a minha ansiedade. Eu sou tão ansioso que eu não mereço nem viver. Olha a loucura do desequilíbrio. O desequilíbrio não era quem estava me aconselhando. Era a parte do que eu tinha pego e no meu extremo ali, na minha neurose, eu já peguei tudo aquilo. Continuei sendo aconselhado, fui ensinado, calma, Walter. Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, ele te abraça. Quando você estiver ansioso, basta você dizer para ele, socorro, Jesus, eu não consigo lidar com esse negócio aqui. E eu fui aprendendo. Comecei a transpirar muito menos. Falei, o problema era isso. Mas em alguns momentos eu ainda transpirava bastante, mesmo quando eu não estava ansioso. O que acontece? Eu estava com uma dor de estômago, fui no hospital, cheguei no hospital, tratou a minha dor de estômago, e aí eu peguei um folder, enquanto eu estava esperando. E no folder estava escrito, cirurgião torácico. O que será que é isso? Pesquisei no Google e descobri que uma das funções do cirurgião torácico era a especialidade de fazer a cirurgia para quem tem peridrose. Acho que eu tenho esse negócio. Aí fui tentar marcar com o médico. Não, esse médico não atende assim. Algum médico precisa encaminhar. Voltei na moça. Moça, eu quero passar para o médico de estômago de novo. Mas, moça, você acabou de passar. Moça, eu preciso passar por esse médico. Voltei no médico de estômago. Walter, o que está acontecendo? Você está aqui. Doutor, eu quero encaminhamento para esse cara aqui. Eu transpiro. Olha a minha situação. Tá bom, Walter, eu fiz um encaminhamento para você. Um mês depois, eu tinha feito a cirurgia de peridrose e eu não transpiro mais excessivamente. Microfone para Belinha. Eu fiquei muito em dúvida quando o Dr. Aldo falou sobre o autismo, porque eu já fui babá e eu tenho uma prima que é autista, e quando eu fui babá eu fazia vários testes cognitivos. E eu percebi assim que uma das avaliações que eu fazia, digamos assim, era dele brincar com o brinquedo e eu chamar ele e ele não olhar. Se ele não olhar, já em algumas situações, de ser hiperfocado ou enfim. Minha prima, ela tinha vários sintomas que indicavam o autismo e eu acabei não tendo muito acesso agora por conta da mudança de cidade, mas ela faz tratamento com psicólogo, com neuro. E aí eu queria saber sobre o autismo, se seria algo espiritual mesmo, desde bebê, ter sintomas. Existem dois assuntos muito difíceis para qualquer um desses campos que foram citados aqui de estudo, que é a esquizofrenia e é o autismo. Esses dois campos são campos extremamente difíceis, mas eu atrevo a dizer para você que uma criança, um adulto que de fato foi diagnosticado com autismo, não estou falando de graus baixos de autismo, até porque se formos falar assim, temos um monte de autistas aqui, né? Agora estou dizendo aquela pessoa que tem um aspecto que realmente é incapacitante para muitas coisas, mas ao mesmo tempo tem uma super inteligência para outras. Quando realmente você vê isso, e não precisa nem ser psiquiatra, não precisa nem ser neurologista, não precisa nem ser conselheiro bíblico formado, para conseguir ver que aquela criança tem algum aspecto que aquele adulto tem. Quando a gente está dizendo desses, eu não tenho dúvida de que todas as doenças têm bases espirituais por trás, porque nós perdemos muito da imagem e semelhança de Deus quando o pecado entrou no mundo. Nós recebemos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de forma muito especial fomos feitos, e Deus nos diz isso em Gênesis 1, 26, 27, e em Salmo 139, versículo 13 e 14, nós temos essas verdades claras, mas o pecado corrompe isso. Mas não só com esses aspectos ou com essas doenças, sejam elas aspectos ou doenças. Mas eu não diria que tem uma culpa de pecado. Eu diria que a pessoa está sofrendo a vida que é difícil de ser vivida. Mas eu não diria que o aspecto autista porque a pessoa é pecadora. Agora, a sua pergunta é muito boa. Porque, por exemplo, eu não vou usar nomes, obviamente, mas eu estou pensando em algumas pessoas daqui da igreja, incluindo eu, tá? E algumas pessoas que eu atendo. E estou propositalmente falando das pessoas aqui porque jamais vocês vão saber quem é e nem as pessoas vão saber que eu estou dizendo delas. Mas dentro de uma classificação de autismo leve, alguns desses estariam com essa característica. Primeiro, porque tem uma super inteligência para alguma coisa. Segundo, porque lidam muito mal com barulho. Segundo, porque lidam muito mal com mudanças de hábitos, quando quebra hábito. Inclusive, eu tenho um problema gravíssimo.
eu tenho tudo organizado. Mudou a minha rotina por algum incidente de alguém, porque alguém se desorganizou, por culpa de alguém, ou porque deu errado mesmo, ou porque Deus quisesse que mudasse, eu fico perdido. Eu fico completamente perdido. Para mim, isso não é autismo, para mim, isso é pecado. Eu quero ser soberano, e Deus, para mim, não serve. Eu tenho que ser Deus. O problema dessa raiz é isso. Mas eu estou falando de alguém que não tem autismo. Eu estou dizendo de pessoas e de profissionais que não têm, mesmo que sejam, Lídia, dentro da academia, dentro da certificação, muita gente estudou só aquilo e não estudou outras coisas. Então, quando a pessoa estuda só aquilo e não estuda outras áreas, o que acontece? Ela acaba... Tudo que ela vê é a partir daquela cosmovisão, a partir daquele preconceito que ela tem das coisas. Da mesma forma que nós cristãos temos preconceitos perigosos, os profissionais também têm preconceitos perigosos. E aí, então, começa a justificar comportamentos desajustados do ponto de vista neurocientífico ou do ponto de vista teológico pecaminoso, justificar com essas terminologias. Isso eu tenho problema. Agora, as pessoas que realmente sofrem desse espectro, meu Deus do céu, que negócio sofrível. Eu tenho pessoas que eu conheço, eu tenho pessoas que eu já atendi, que eu já lidei, e é um negócio terrível. E eu não acho que é pecado da pessoa aquilo. Eu acho que a pessoa sofre de um problema que ainda não sabemos qual é, nem a ciência, nem a teologia, nem a neurociência. Precisa de oração, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de graça. Consegui responder? Eu tenho outra pergunta agora. Pode fazer. Você citou sobre a esquizofrenia. E muitos esquizofrênicos, eles acabam vendo coisas, imaginando coisas. Vocês acham que pode ser algo espiritual no caso de ver demônios? Ou o demônio, não sei se seria possível criar situações para a pessoa ver coisas inimagináveis? Eu vou te responder no aspecto neurocientífico, vou tentar te responder também no aspecto teológico. Que a gente precisa entender? Em todos esses casos, pode haver um pouquinho de cada coisa. A neurociência explica que quando você tem um pensamento repetido muitas vezes, ou um comportamento repetido muitas vezes, isso causa mudanças cerebrais. Quando causa mudanças cerebrais, uma pessoa que pensou muitas vezes em algo, aquilo começa a se tornar tão real para ela, que qualquer outra coisa que você falar não é real. Assim como o seu pecado. Qual o pecado que você tem mais fraqueza? Vou contar até 3, todo mundo vai gritar. Não, brincadeira. Esse pecado, você sabe que é uma desgraça, você sabe que te envergonha, você sabe que te machuca, você sabe que te destrói, mas você ama fazer ele. Alguma coisa explica isso? Não explica. Tem coisa espiritual aí? Com certeza. Tem coisa aí da neurociência ou da neurologia? Tem também, possivelmente tem. Mas a gente precisa de muito tato, muito cuidado. Essas pessoas precisam de cuidado, essas pessoas precisam de carinho, essas pessoas precisam de acompanhamento, de ajuda profissional, porque já partiu. E é aí que a Lídia, ela falou algo muito importante. Partiu, já não é mais uma coisa que é só um problema espiritual. A partir do momento que se tornou um problema fisiológico, você precisa do profissional. E o que o profissional da psicologia pode ajudar? Porque o profissional da psicologia, na parte analítica, ele é muito bom. Então, ele vai analisar, ele vai ajudar a pessoa a se conhecer, ele vai ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. E aí, então, entra esse processo multidisciplinar de cada uma das áreas. O aconselhamento bíblico tratando a raiz, mas todos esses outros trabalhando em conjunto de forma muito importante. Fui provocada aqui. Eu queria só fazer um comentário, porque eu acho que essas dúvidas elas são absolutamente relevantes, e o comentário da Lígia também muito relevante. O meu comentário seria só para talvez facilitar ou ampliar a discussão, né? Que eu acho que o que pode trazer um pouco dessa dúvida, desses questionamentos e até desse temor de não ser cuidadoso, que é uma discussão até um pouco introdutória, a gente até comentou inicialmente, em outros momentos também. A importância da gente ter uma visão sobre o tema que seja bíblica. Então, nesse aspecto, seria uma antropologia bíblica. A gente não pode esquecer, como o Walter disse, que após a queda, todos nós temos consequências, inclusive físicas,
da queda. Então, a gente não pode achar que a medicina também não é uma área de saber que precisa da redenção das Escrituras. Então, uma visão em que essas coisas realmente estejam unidas é o que a gente entende como sendo o correto. Exato. Então, quem se submete a quem? Essa é a questão. Nós não estamos, eu acredito que não seja a intenção do Walter, assim como não é do aconselhamento redentivo, que é a minha linha de aconselhamento, e a gente tem visto esse tipo de discussão, né, que a gente queira justamente fazer essa separação. Não, pelo contrário, como nós dissemos, nós não somos dicotomizados. Então, existe a necessidade de entendermos todas as áreas de conhecimento à luz do que a Escritura revela. Se ela é de fato suficiente, como nós dizemos que acreditamos que ela também vai responder isso de uma certa forma. Nós precisamos, então, entender como ela vai responder. E isso não significa dizer que vai jogar a medicina fora, vai jogar a psicologia fora, vai jogar qualquer outra área de conhecimento fora. Não, elas precisam de redenção. Exato. Então, como é que nós vamos olhar para essas áreas de conhecimento a partir dessa submissão da Escritura? Como é que, então, aqui eu olho e vejo a revelação de Deus, não só na sua criação, mas na redenção após a queda, né? Então, acho que é um pouco que talvez facilite para vocês começarem a pensar isso. Não é que a visão que a psicologia diz está totalmente errada, a psiquiatria está totalmente errada, a medicina está totalmente errada. Não é isso. Mas como é que nós olhamos de forma antropologicamente bíblica para essas questões? Como é que a Bíblia vai ler essas questões? E daí aí a gente consegue pensar o que é diferente da antropologia bíblica da psiquiatria, da antropologia bíblica para a medicina. E daí a gente consegue entender onde vêm essas discussões mais técnicas, e daí elas vão falar, tá, isso aqui está correto, isso aqui não está, isso aqui ainda precisa ser estudado. É uma área que realmente ainda tem muitas questões que não estão abertas. O próprio autismo, como você deu exemplo, ele é multifatorial. Então, por exemplo, não é correto e ético fazer um diagnóstico de autismo com um profissional, ou dois. Exatamente. Tem que ter, no mínimo, 3. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí que a gente caminha. O que a Raquel colocou, gente, é muito importante. Eu sei que o nosso horário está adiantado e eu nem entrei na palestra, mas a minha preocupação era alinhar esses pensamentos e eu vou fazer um teste com vocês agora rapidinho. Quantos aqui já ouviram falar sobre subconsciente? Teve alguém... subconsciente. Tem alguém que nunca ouviu falar sobre subconsciente? Quantos aqui acreditam que nós temos subconsciente? Qual é a base bíblica para isso? Eu estou fazendo algo prático do que a Raquel disse de forma técnica, de forma muito bem colocada, muito obrigado. Mas eu estou trazendo toda essa explicação muito profunda de uma forma técnica. Subconsciente serve para quê? Biblicamente falando. Qual texto bíblico, qual passagem bíblica, qual princípio bíblico me mostra que a gente tem subconsciente? Quais textos bíblicos, quais passagens bíblicas e quais princípios bíblicos contrapõem a questão de podermos ter subconsciente? No consciente eu peco, no subconsciente eu não peco? Nós não temos subconsciente. Com qual verdade eu afirmo para vocês que nós não temos subconsciente? Prestem bastante atenção nisso, porque essa é a compreensão de toda a discussão da Lídia, do auxílio aqui da Raquel e de toda essa questão. A quem eu submeto a área de estudo que eu estou? A ciência é dona da verdade? A ciência já disse que o mundo não era redondo. A ciência já disse muitas inverdades. A medicina é uma área fantástica. Sou apaixonado pela medicina. Louvo a Deus pelos médicos, como você, minha irmã. Mas como você bem sabe, a medicina não dá resposta a todos os problemas. Você, como médica, tem todas as áreas da sua vida resolvidas, espirituais, emocionais, fisiológicas? Não. Ah, tá, mas ela é de uma área, então ela só tem daquela, da área de sua especialização. A gente não é capaz de resolver. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, prestem bastante atenção no que eu vou dizer, esse assunto ele é polêmico, mas uma decisão que você vai ter que tomar diante de Deus, que é o que eu gostaria de estudar um pouco hoje, mas vai ficar para uma próxima, em algum dos próximos sábados, de uma série com um nome diferente, mas como uma continuação
de problemas emocionais, de como resolvê-los, de como tratá-los, de como viver a libertação e a redenção de Deus em cada área. Nós vamos continuar tratando esses assuntos e eu volto 1 ou 2 vezes ainda com vocês aí. E outras pessoas excelentes também. Mas o que eu quero dizer para você, você precisa fazer uma escolha hoje. A escolha que você precisa fazer hoje é uma escolha muito séria. Se você decide se submeter às Escrituras, à palavra de Deus, todo o seu raciocínio, se ele é a base para todas as suas escolhas, ou se outras coisas serão base. Quando você olha para Colossenses, nós estudaríamos um pouquinho de Colossenses hoje, Jesus é aquele que detém toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Ele tem. Ele criou. Deus criou o universo. O Deus Trino criou o universo. Então eu preciso saber, eu acredito na ciência, a ciência é uma bênção. A ciência que estudou toda a parte da hiperidrose, que cortou os nervos, que me dava estímulo excessivo e transpirava excessivamente, foi uma bênção. Se não estudassem, se não tivessem comprovações científicas disso, eu não estaria aqui tão bem, tão confortável. Eu jamais moraria em Piracicaba. Nunca moraria numa cidade quente como essa, se eu ainda tivesse hiperidrose. Então vocês conseguem entender a bênção da ciência? Mas ela sabe o que é, ela comprovou o que é, eu faço a cirurgia e resolve. Agora, quando são campos de discussões que não são científicos, que não são comprobatórios, espera aí, eu vou submeter a minha mente, eu vou submeter a minha razão a quem? A um religiosismo infundado? Não, também. A uma ciência que é contrária à verdade das Escrituras? Jamais. Ou então, eu preciso repensar se eu sou crente. Ou se a minha fé de crente é submissa às Escrituras ou não. Gente, como um testemunho eu quero terminar dizendo para vocês, eu atendo gente quase todo dia. Eu atendo gente quase todo dia há mais de 17 anos. Eu atendo gente com equipes multidisciplinar o tempo todo. Equipe multidisciplinar que não trabalha comigo, que não tem nenhuma vinculação comigo, com a igreja. E equipes multidisciplinares de cristãos, ou até de ateus, mas pessoas sérias. E em cada uma dessas coisas eu nunca vi. Eu falo de todo o meu coração. Eu nunca vi nenhuma área ajudando tanto as pessoas como o aconselhamento bíblico, seja ele chamado como aconselhamento bíblico, como redentivo ou como noutético. A coisa toda é uma mesma. Eu nunca vi. Todas as vezes, eu já atendi pessoas aqui nessa igreja, estou aqui há 4 anos, que chegaram para mim com 5 profissionais acompanhando aquela pessoa. 5 profissionais. A família gastando o que tinha e o que não tinha. Aquela pessoa cada dia mais justificando os seus pecados e se entregando às suas mentiras e acreditando em mentiras e se destruindo. E a pessoa vem para aconselhamento bíblico, que é aquele que de verdade decide se submeter, decide reconhecer o seu pecado, decide pedir ajuda. Essa pessoa é transformada como eu nunca vi nenhum medicamento fazer, como eu nunca vi nenhum outro cientista, médico resolver ajudar. Quando o problema é espiritual, ok? Que fique bem claro. Eu também já atendi pessoas, vocês não fizeram essa pergunta, com problemas fisiológicos, com descompensação da questão de hormônios, com descompensação de vitamina. Eu tenho médico neuromolecular no projeto, onde eu consigo enviar as pessoas, e as pessoas podem fazer os exames, e essas pessoas vão ver quais são as áreas e o porquê que ela está se sentindo, de repente, muito fraca, muito indisposta, muito aparentemente preguiçosa, etc. Então, gente, é uma questão séria. Eu gostaria de falar a madrugada inteira com vocês disso, mas não dá. Deus abençoe, muito obrigado, eu quero orar com vocês. Levantes que vocês já devem estar dormindo aí, né? Senhor, o Senhor sabe aqueles que estão doentes aqui. Aliás, todos nós estamos doentes em algum canto, alguma área das nossas vidas. Dos cantos físicos, dos cantos espirituais, emocionais, relacionais, financeiros. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, Tu és o Redentor que resgata-nos. Tu és o Redentor que nos cura. A Tua palavra é vida, o Teu caminho é verdade. Tu és a verdade, a vida e a libertação. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor incomode, para que essas pessoas se voltem para a Tua palavra, para os recursos de cura e libertação. Não nos deixe entregue nas nossas mentiras, não nos deixe entregues aos nossos pecados, não nos deixe entregue aos nossos religiosismos infundados, mal ensinados, que também adoece tanto quanto as mentiras pecaminosas do pecado direto e indireto.
guarda-nos, revela-se para nós e nos ajude, ó Deus, a submeter todo o nosso pensamento, todos os campos do pensar e da ciência, à luz da verdade da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, trabalha em nós. Em nome do Senhor Jesus, continua a nos iluminar. Que o Senhor tire daqui pessoas sendo curadas agora, em nome do Senhor Jesus, libertas, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor levante pessoas aqui para discutir e estudar esses assuntos, para serem instrumentos na vida das outras pessoas. Não permita que sejamos pessoas que saiamos daqui julgando os outros, apontando os outros, mas que o Teu Espírito mostre as nossas sujeiras, mostre as nossas doenças, mostre as nossas fraquezas, e que nós sejamos um luzeiro claro, forte e poderoso, neste mundo doente, neste mundo caído, neste mundo que precisa de esperança, de redenção e de transformação, de vida e esperança. Leva-nos, cura-nos, restaura-nos. E enquanto o Senhor nos cura, enquanto o Senhor nos restaura, até que o Senhor volte, nos faça, ó Deus, ser instrumentos curadores do Senhor na vida das pessoas, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, queridos. Obrigado pela paciência do tempo.